Aquecimento global, poluição, desmatamento, destruição da biodiversidade, escassez de recursos hídricos. Essas são apenas algumas das pautas presentes nos debates sobre sustentabilidade na nossa sociedade. Ou ao menos deveriam ser. Cada vez mais atenta a essas questões, a Universidade Federal de Goiás acaba de criar o programa UFG Sustentável. E para falar mais sobre esse assunto, o programa de hoje recebe no estúdio o engenheiro agrônomo, professor da UFG e também coordenador desse programa, Emiliano Godoy. Olá, Emiliano, obrigada pela presença. Eu quem agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E também contamos com a presença do professor Vicente da Rocha Ferreira, que é professor da UFG e vice-coordenador do programa. Olá, professor, obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Queria que vocês começassem explicando para a gente como que funciona a política de sustentabilidade dentro da UFG. Vou começar com o professor Emiliano aqui à minha direita. Perfeito. Bom, a Universidade Federal de Goiás, ela na verdade representa uma pequena cidade. Ela não está desconectada do estado de Goiás, da cidade de Goiânia e, consequentemente, ela tem que incorporar, em função das suas pesquisas, dos seus projetos, a temática ambiental. E muitas vezes se tornar o exemplo em relação a algumas questões dessas. Então, em 2014, a Universidade Federal de Goiás elaborou uma política ambiental para orientar todas as suas ações no quesito resíduos, água, energia, mobilidade, qualidade de vida no trabalho, para que ela pudesse internalizar e colocar na sua prática diária o seu comprometimento para com essas questões. Então, a política ambiental da UFG nada mais é de que uma declaração pública de que a universidade tem um comprometimento real, efetivo, baseado num projeto em relação às questões ambientais, de uso racional de recurso natural, atendimento à legislação e conservação de recurso natural. Professor Vicente, pode complementar? Eu fui convidado pelo professor Emiliano, pelo professor Edival, para assumir uma corresponsabilidade na implementação desse programa, como o professor Emiliano falou. Ele já começou há muito tempo, então agora nós entramos numa fase de implementação do programa. Eu acho que, como instituição de ensino, nós temos compromisso de realizar ações e educar a nossa comunidade para que, de fato, nós tenhamos dentro da universidade ações sustentáveis e que a gente possa também irradiar para a sociedade essas ações. Vocês podem falar um pouquinho mais do papel desse programa, da Comissão de Sustentabilidade e também algumas ações que já estão sendo realizadas ou que serão realizadas em breve? O programa ele tem 7 eixos e cada eixo tem um foco de atuação. O principal eixo que a gente tem trabalhado e fortalecido nesse início de programa agora, o UFG Sustentável, é o eixo da eficiência energética, o eixo que trata sobre o uso racional da energia. Esse programa já tem 2 ações bastante efetivas e que já vem dando resultado dentro da UFG, que é a troca das lâmpadas de toda a universidade por lâmpadas LED, que tem uma maior vida útil e um menor custo, uma menor demanda energética e, consequentemente, reduz muito o custo com energia. E, por outro lado, a instalação de placas fotovoltaicas nos prédios. A nossa expectativa é de que 30% dos prédios da UFG tenham placas fotovoltaicas, porque é até insensato não pensar no aproveitamento da energia solar em uma região como é o Cerrado, que tem uma abundância de sol ao longo do ano. Então, a nossa expectativa é de fazer toda essa conversão de 30% dos prédios sejam abastecidos com energia solar. E agora, no último dia 15, a gente teve a felicidade, no Dia Mundial do Meio Ambiente, de inaugurar a primeira árvore fotovoltaica dentro da universidade, que é uma árvore que tem 10 placas solares e que gera 300 kW de energia. Essa placa simboliza, de fato, o programa de sustentabilidade da UFG. Professor Vicente.
Eu acho que a comissão ou grupo de pessoas responsável por esse programa de energia está bem adiantado, como o professor Emiliano disse, mas também nós temos outros grupos responsáveis por outros eixos de implementação dessa política, e no dia 15 nós fizemos uma grande ação aqui no campus nós chamamos o dia de Campus Limpo, uma ação do Campus Limpo, e que envolvemos muitas pessoas da universidade, técnicos, professores, os servidores da parte de cuidados com o campus, com o pessoal da limpeza. E nós obviamente, temos os outros grupos que são responsáveis pela implementação. Aqui na FACE, que é a minha unidade, nós temos um grupo de professores envolvidos com o grupo, com as ações de qualidade de vida no trabalho. São pessoas de pesquisa na área de recursos humanos que estão desenvolvendo ações e pensando, obviamente, sob a coordenação do professor Emiliano, de como desenvolver ações para que a gente possa implementar essa política em suas várias dimensões. E é fácil discutir sustentabilidade, essas ações, com alunos, com professores, com técnicos administrativos aqui da UFG? Eu acho que este é o grande desafio, né? Eu não sei o que o professor Emiliano pensa a respeito disso, mas eu, pessoalmente, como da área de administração, eu vejo, no nosso caso, nossos alunos têm aulas à noite, é um grande desafio envolver os alunos, na verdade é um desafio envolver a comunidade, porque nós temos duas, eu acho que qualquer política, como é o caso da política de sustentabilidade na UFG, nós precisamos mudar comportamentos, o sentido de uma política é mudar comportamentos por meio de ações e de hábitos. Construir consciência, eu acho que a sociedade tem um relativo conhecimento sobre ações de sustentabilidade, mas eu acho que falta mais ações, mais envolvimento, mais engajamento no processo de desenvolver ações, mesmo que sejam simples, mas que possam dar a sua contribuição. Eu acho que esse é um desafio educativo que nós precisamos avançar. Isso mesmo, professor. E dentro dessas palavras do professor Vicente, eu acho que até a própria participação do professor Vicente nessa comissão já demonstra como que a gente tem uma grande chance de ter um sucesso nesse programa. O professor Vicente é da Faculdade de Administração, e isso mostra que a questão ambiental ela não está localizada em ciências naturais. É fundamental que todas as outras unidades se engajem nesse processo, porque a questão ambiental perfaz qualquer área de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, a participação do professor Vicente tem um simbolismo muito grande como vice-coordenador de uma comissão de sustentabilidade, porque com isso já dá o indicativo de que essa temática não cabe a um grupo só, ele é de toda a universidade. Bom, nosso tempo está chegando ao fim desse bloco, mas você continua acompanhando essa conversa a respeito do programa UFG Sustentável daqui a pouco. Continue acompanhando Conexões pelo 15.1 do sinal aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Outra forma de assistir ao programa é pelo Facebook e pelo YouTube. Conexões está de volta e hoje o assunto é o programa UFG Sustentável. Por isso, nós contamos com a presença dos professores da Universidade Federal de Goiás, Emiliano Godoy, que é coordenador do programa, e também de Vicente Ferreira, que é vice-coordenador desse programa. Professor Emiliano, qual é o papel da universidade quando se trata desse assunto? Meio ambiente, sustentabilidade, é possível discutir esse assunto nos diferentes cursos, nas diferentes áreas e também estender para a comunidade externa por meio de projetos de extensão ou com ações que também saiam de dentro dos campos? Eu acho que o primeiro grande desafio é demonstrar que a questão ambiental não está restrita a uma determinada área, que toda a comunidade, a sociedade como um todo, e isso se reflete dentro da universidade, todas as unidades acadêmicas, de alguma forma tem uma interface com a questão ambiental, sem exceção, todas as áreas. E aí entra um desafio maior de uma universidade pública,
Primeiro, no sentido de formar novas pessoas já dentro de um conceito sustentável, independente de sua área. Ou seja, o mundo todo hoje tem essa temática como um guia, como um ponto a ser atingido, para que as ações de fato tenham menos impacto nos recursos naturais. Então, quando a gente pensa em formar novos profissionais, que se forme dentro desse contexto. O segundo eixo, que eu penso que também seja muito importante, é desenvolver novas pesquisas que possibilitem a gente ter um equilíbrio, um uso mais racional de recurso natural. Ou seja, uma melhor mobilidade, que a gente pense em formas de transportes mais adequados, que a gente pense em tecnologias mais baratas de geração de energia, de disposição adequada de resíduos, de tratamento e reuso de água, que a gente consiga desenvolver dentro da universidade tecnologias que sejam replicáveis fora da universidade. E, por fim, fazer com que essas tecnologias, de fato, cheguem à comunidade fora da universidade. E a universidade, sendo um exemplo, ela pode, de certa forma, trazer essas tecnologias, aproximar essas tecnologias da comunidade, da sociedade, que arca com todo esse custo que a universidade tem e dar uma devolutiva nesse sentido, ou seja, mostrar como a sociedade pode ser mais sustentável através das pesquisas que são feitas dentro da UFG. Professor Vicente? Vivemos um mundo de organizações. Eu diria que nós, enquanto uma grande organização, temos um papel importante, irradiador como instituição de ensino, e temos aqui também, como o professor Emiliano falou, nós temos o compromisso de pensar e desenvolver conhecimento para aplicar, por exemplo, no mundo das organizações privadas, nas empresas. Nós, do curso de administração, inclusive, temos 3 professores que pesquisam também questões relacionadas à sustentabilidade, pesquisando como as empresas têm se comportado nesse mundo. E aí, quando a gente fala de empresa, a gente pensa em lucro, em interesses, em rentabilidade, mas o certo é que, na segunda-feira, aqui na UFG, a FACE também estava lançando o Face a Face com a sustentabilidade, uma sugestão do professor Emiliano para o programa da FACE. Eu fiz uma fala curta sobre a importância do curso de administração e dos novos gestores se preocuparem com o que eles vão fazer na gestão de suas organizações, pensando que as organizações têm compromisso social e é necessário que as organizações assumam esse papel. É claro que no mundo vamos dizer assim, do mundo das políticas públicas, no mundo da legislação, a gente tem tido nos últimos anos mudanças significativas relacionadas a questões de sustentabilidade, como compras públicas, por exemplo, compras públicas sustentáveis. As empresas também têm desenvolvido muitos programas, muitas empresas têm programas de sustentabilidade, mas eu acho que, apesar disso, ainda muitas usam esses programas como uma forma de melhorar a imagem, quando no fundo a gente precisa construir consciência para a gente fazer as mudanças para um mundo melhor, com mais sustentabilidade, com menos consumo, com uma vida talvez mais simples e que a gente possa, enfim, viver num mundo melhor, né? Professor, é possível aliar sustentabilidade, esse pensamento em relação ao meio ambiente com a economia, com a administração, com o gerenciamento das empresas que, logicamente, visam lucro? É possível e as empresas devem fazer isso, porque cada vez mais a gente tem uma maior conscientização da sociedade em comprar produtos que tenham um selo de sustentabilidade. Então, eu acredito, eu pessoalmente valorizo muito produtos sustentáveis, produtos orgânicos. Eu pessoalmente visito e compro onde existe uma feirinha de produtos orgânicos em Goiânia, eu procuro conhecer e comprar. E em várias redes de supermercados hoje em dia existem também linhas de produtos já sustentáveis, com selo de sustentabilidade. Então, eu acho que as empresas, além desse papel, desse compromisso social que elas têm com o emprego, com a autossustentação, pensando aí no tripé social, ambiental e econômico, a empresa está preocupada. Você colocou essa questão porque eu sei que você pode imaginar que as empresas se preocupam mais com as questões econômicas, mas eu percebo que muitas empresas hoje estão preocupadas também com
com o seu futuro. O futuro eu acho que está garantido se você puder não esgotar os recursos que são necessários para a produção de bens e serviços para a sociedade. Eu acho que parece um paradoxo aí entre sobrevivência da empresa do ponto de vista de lucratividade e sobrevivência do ponto de vista de posicionamento em um mercado no qual a sociedade está mais consciente. Mas possivelmente, aliás, é desejável, e nós na universidade temos o papel de indicar caminhos, nós do curso de administração temos o papel de indicar caminhos de sustentabilidade para essas organizações que querem mudar. Professor, em relação às pesquisas da UFG, estão sendo desenvolvidas pesquisas nessa área da sustentabilidade? Sim, e cabe destacar que em várias áreas da universidade tem pesquisas em relação à temática sustentável. E isso é importante destacar para que não fique restrito à área ambiental, essas pesquisas fiquem restritas à área ambiental. Por exemplo, temos dentro do curso de moda um trabalho muito intenso em relação à moda sustentável, em relação à reutilização de retalhos de tecido, reaproveitamento de tecido, o uso desses materiais de forma mais adequada. Temos também um trabalho bastante interessante do pessoal de engenharia de alimentos, no sentido de produzir um melhor aproveitamento em relação ao alimento todo, a casca do abacaxi, a casca do mamão, para que, consequentemente, a gente vai estar gerando menos resíduo em relação a isso. Então, diversas pesquisas têm sido bastante exitosas dentro da UFG e, melhor do que isso, têm sido replicadas na sociedade, têm sido acolhidas dentro da sociedade e sendo replicadas, porque o grande desafio, de fato, é a universidade se tornar um exemplo. E a universidade é uma grande vitrine. Então, a partir do momento que a gente desenvolve boas pesquisas nesse sentido, a gente tem como colocar a universidade como exemplo nessa questão. Certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo e durante esse tempo você pode contribuir com conexões. Mande seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então um WhatsApp para o 99181 1406. Conexões está de volta com a presença dos professores da UFG, Emiliano Godoy e Vicente Ferreira. Os dois são membros do programa UFG Sustentável. E é sobre esse programa que nós estamos conversando hoje, além de falar também sobre sustentabilidade de forma geral. E é sobre isso, professor, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Como pensar de forma mais ampla na sociedade, na criação de políticas públicas, em relação a um Estado, a uma cidade mais sustentável, a uma sociedade que se preocupe com o meio ambiente, com ações mais conscientes? Eu conheço algumas políticas públicas nesta área. Por exemplo, eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre o Programa Nacional de Produção e Uso de Biocombustíveis. Estudei produtores que estavam entrando naquele momento no PNPB, que é uma política pública de 2005, 2006, e percebi o quanto esta política contribuiu para a mudança da matriz energética brasileira. Por exemplo, o diesel hoje, que vimos aí uma pauta recente, bastante conflituosa em relação ao diesel. O diesel hoje brasileiro que é consumido, todo ele tem 10% de biodiesel. Eu tenho a satisfação de ter participado da construção dessa política lá em meados dos anos 2000 e vi o quanto essa política tem avançado. E não avançou mais porque houve a descoberta do pré-sal em 2008, 2009 e o PNPB sofreu um pequeno revés, mas isto mostra, e essa política, eu acho que é importante dizer algumas características, porque o que é uma política pública? É uma política, no geral, obviamente, pensada pela sociedade e pelos governos, implementadas pelos governos, nesse caso que eu estou citando, o governo federal, e existem nesta política um conjunto de benefícios para produtores de biodiesel e para produtores rurais, para incentivá-los a adotar o biodiesel, a produzir matéria-prima e a produzir biodiesel
para ser consumido pela sociedade. E essa política avançou bastante, eu disse, em função do pré-sal houve um pequeno retrocesso, mas isso mostra que o governo e as políticas públicas têm um papel fundamental na mudança de comportamento da sociedade. O papel da política pública é colocar recursos, obviamente, pensar o problema, pensar uma estratégia, colocar objetivos e metas e colocar recursos para que essa política aconteça na prática. Então, nós temos programas de incentivos a compras sustentáveis, por exemplo, a UFG utiliza essa política em suas compras. O ideal é que todas as empresas possam utilizar critérios de sustentabilidade em suas compras, e isto existe legislação para beneficiar pessoas interessadas e organizações interessadas. Então, eu acho que essa política, o professor Emiliano lidera aqui na UFG, está dentro de uma política nacional preocupada com sustentabilidade. Então, acho que é importante que governos federal, estadual e municipais pensem em novas políticas no sentido de incentivar as pessoas a entrarem nessas políticas. Professor Emiliano, em relação ao cidadão comum, ao indivíduo, como incentivar as pessoas, muitas vezes pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, como incentivar que as pessoas repensem suas práticas, questões pequenas como a questão do lixo, do uso do carro, no dia a dia? Eu acho que o grande desafio nesse sentido é que toda a comunidade, toda a sociedade entenda que cada cidadão é um elemento responsável pela questão ambiental. Ou seja, a questão ambiental não é só de responsabilidade do poder público, da universidade, ela é uma responsabilidade individual. E nós, como agentes de consumo, temos uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos modos de vida, os nossos hábitos de consumo. Quanto maior o nosso hábito de consumo, maior a demanda por recurso natural. Então, o autoconsumismo, consequentemente, tem um grande impacto ambiental. Então, nosso eixo de trabalho, muitas vezes, é despertar esse processo de consciência no cidadão e mostrar que, além de uma questão conceitual, tem questões muito práticas. Existe um custo por um alto consumo de energia. Então, é necessário se pensar como eu consumir menos energia em casa, o custo é muito alto, o custo da água também é muito alto, a quantidade de resíduo que é jogado no chão, nos depósitos, nos aterros sanitários é muito grande. Enfim, somos elementos que participam da solução do problema. E o despertar dessa consciência vem essencialmente de médio e longo prazo a partir do processo de educação ambiental. Acho que estamos evoluindo. Quando se coloca um cidadão... hoje ele é educado pelo filho. Em geral, o filho chama a atenção do pai por práticas ambientais. Eu costumo dizer, antigamente, a lixeira do carro era abrir o vidro e jogar o lixo para fora da janela. Hoje, se fizer isso na frente de uma criança, a criança chama a atenção do pai. Então, tem cenários, tem indicativos de que tudo tem evoluído nesse sentido. É claro que a gente precisa evoluir bastante, mas é uma prática diária, é um hábito que tem que ser adotado. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, professor Emiliano, por sempre contribuir com a gente aqui no Conexões. Eu quem agradeço o espaço e sempre estarei à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada também, professor Vicente, por de novo estar aqui na TV UFG falando com a gente. Muito obrigado. E só para reforçar, é importante que a gente pratique ações de sustentabilidade. Não é apenas pensar ou discutir, mas agir, porque o momento é agora. Muito obrigada. Bom, o Conexões está terminando, mas você pode continuar assistindo a programação da TV UFG. Você também pode acessar o site tvufg.org.br ou as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Assim você conhece a nossa programação, pode curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Eu te espero no próximo programa.